o filme que fez o Brasil chorar junto e brigar em seguida. Na madrugada do dia 3 de março de 2025, quando o nome do Brasil foi anunciado no Dolby Theatre em Los Angeles, milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro durante o carnaval pararam, se abraçaram e choraram. Ainda, Estou Aqui acabava de vencer o Oscar de melhor filme internacional. Era a primeira vez na história do cinema brasileiro que um filme chegava a esse patamar. Mas antes que a euforia terminasse, já havia quem pedisse boicote. Se você acompanha esse tipo de análise que vai além do que aparece nos Trending Topics e mergulha no que está acontecendo de verdade, deixa o like, se inscreve no canal e comenta agora uma palavra só. Cicatriz ou ferida? A gente volta a esse ponto no final. O longa dirigido por Walter Salles, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, narra a história real de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, uma mulher que viu o marido ser levado pela ditadura militar brasileira em 1971 e nunca mais o encontrou. O filme acompanha décadas de uma família que aprende a existir na ausência, na incerteza e no silêncio forçado que o Estado impôs sobre o destino de Rubens Paiva, ex-deputado preso, torturado e assassinado pelo regime. A vitória no Oscar chegou num momento politicamente delicado para o Brasil. O país ainda processava os ecos da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, o julgamento de figuras ligadas ao bolsonarismo e um debate público sobre o que fazer com a memória do período militar. Foi nesse contexto que Ainda Estou Aqui se tornou muito mais do que um filme. Tornou-se um campo de batalha. Nos dias seguintes à premiação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros membros do governo federal celebraram publicamente o prêmio como uma vitória coletiva do povo brasileiro. Autoridades de diferentes espectros políticos também parabenizaram a produção. Jornais como Folha de S. Paulo, O Globo e Estadão abriam manchetes com o triunfo. A sensação, por algumas horas, era a de que o Brasil havia encontrado um ponto de convergência raro num tempo de divisão profunda. Mas essa sensação durou pouco. Nas redes sociais, enquanto uma parte do país compartilhava cenas do filme com emoção, grupos de direita e extrema-direita iniciaram uma campanha de desqualificação. A narrativa era de que o filme representava uma visão parcial da história, que servia a interesses políticos específicos e que premiá-lo equivalia a atacar um período que, segundo esses grupos, deveria ser avaliado com mais nuance. Alguns perfis chegaram a convocar boicote explícito à produção e aos seus realizadores. O debate extrapolou os limites da crítica cinematográfica e entrou no território da disputa de memória histórica. De um lado, ativistas de direitos humanos, sobreviventes da ditadura e familiares de desaparecidos políticos viram no sucesso do filme uma oportunidade concreta: reabrir discussões sobre a Lei da Anistia de 1979, que até hoje protege agentes do Estado responsáveis por crimes durante o regime. Organizações como a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos registraram um aumento significativo no interesse público sobre seus arquivos e petições após o lançamento amplo do filme no Brasil, ainda em 2024. O jornal britânico The Guardian reportou que Ainda Estou Aqui desencadeou no Brasil um movimento renovado em torno da justiça de transição, com pedidos para que certidões de óbito de mortos pela ditadura reconhecessem oficialmente a responsabilidade do Estado como causa da morte, algo que a legislação brasileira ainda não exige de forma sistemática. No caso específico de Rubens Paiva, o reconhecimento formal demorou décadas para acontecer e a família só obteve a declaração de morte em 1996, sem que nenhum responsável fosse julgado. Para compreender por que o filme provoca reações tão distintas, é preciso entender que o Brasil nunca fez o que historiadores chamam de acerto de contas com a ditadura. Diferentemente da Argentina, que julgou seus generais nos anos 1980, o Brasil encerrou o regime militar com uma anistia ampla que protegeu tanto perseguidos políticos quanto os próprios algozes. A Comissão Nacional da Verdade, criada apenas em 2011, concluiu seu trabalho em 2014, reconhecendo 434 mortos e desaparecidos políticos, mas sem poder punitivo. Suas recomendações, em grande parte, não foram implementadas. É nesse vácuo que Ainda Estou Aqui opera. O filme não apresenta documentos nem faz acusações diretas. Ele faz algo mais difícil e mais perturbador. Mostra o rosto humano do que o Estado preferiu apagar.
Mostra Eunice Paiva aprendendo a ser advogada para lutar pelos direitos dos outros desaparecidos enquanto buscava respostas sobre o próprio marido. Mostra filhos crescendo sem pai e sem explicação. Mostra o que a ditadura faz a uma família não nos anos de chumbo, mas nas décadas seguintes, no silêncio cotidiano que ela deixa. Fernanda Torres, que já havia vencido em Cannes em 1998 com Central do Brasil, desta vez não levou o Oscar de melhor atriz, mas sua indicação foi histórica. Ela se tornou apenas a segunda atriz brasileira a ser indicada na categoria, depois de sua própria mãe, Fernanda Montenegro, pela mesma diretora do filme anterior. A imprensa brasileira e internacional explorou amplamente essa coincidência familiar como símbolo de continuidade e resistência cultural. A dimensão do alcance popular do filme também surpreendeu analistas. No Brasil, produções do chamado cinema de arte raramente ultrapassam algumas centenas de milhares de espectadores em salas. Ainda Estou Aqui, com mais de 3 milhões de ingressos vendidos antes mesmo da noite do Oscar, quebrou esse padrão. Mas o próprio sucesso revelou uma limitação. O acesso desigual ao cinema no país significa que parcelas importantes da população, especialmente nas periferias das grandes cidades e em municípios menores, chegaram ao debate pelo filtro das redes sociais, dos clipes recortados e das leituras de terceiros, e não pela experiência direta da obra. Esse fenômeno transformou parte da conversa pública em combate por símbolos. Em dezembro de 2025, meses depois da corrida ao Oscar, a marca de sandálias havaianas foi alvo de boicote por grupos ligados ao bolsonarismo porque veiculou uma campanha publicitária com Fernanda Torres. O argumento era ideológico. Apoiar a atriz significava, para esses grupos, endossar uma narrativa sobre a ditadura que eles rejeitavam. A Havaianas, fundada em 1962 e exportada para mais de 80 países, virou epicentro de uma guerra cultural que começou com um filme histórico e chegou ao mercado de sandálias de borracha. O episódio ilustra com precisão como funciona a polarização brasileira em torno da memória. Quando uma obra cultural toca no período militar, ela não é absorvida como arte, mas como posicionamento político. Quem apoia vira aliado de uma causa. Quem rejeita vira defensor de outra. O filme em si, sua construção cinematográfica, suas escolhas estéticas, sua sensibilidade passa para segundo plano. Walter Salles, em entrevistas após o Oscar, declarou que Ainda Estou Aqui não foi concebido como um manifesto político, mas como um ato de amor e memória à história real de uma família brasileira. O cineasta disse que o desejo era fazer uma obra que qualquer pessoa, independente de posição política, pudesse sentir como humana. Mas a própria frase revelava a tensão. Num país onde nomear a ditadura como ditadura ainda é controverso para uma parcela da população, a neutralidade declarada de uma obra não garante sua recepção neutra. Um filme não cura uma nação dividida, mas pode fazer algo mais honesto do que isso. Pode forçar o país a se olhar no espelho ao mesmo tempo. O que o Brasil faz com o que vê nesse espelho depende de escolhas coletivas que vão muito além das telas. Ainda Estou Aqui não fechou nenhuma ferida, mas mostrou com clareza incomum onde exatamente essas feridas estão. E, às vezes, reconhecer o lugar da dor é o primeiro passo real antes de qualquer cura. Você acredita que o cinema tem responsabilidade com a memória histórica, mesmo quando isso divide a sociedade? Ou um filme deveria se manter fora da política para alcançar todo mundo? Responde nos comentários. A. Ficar de fora. Ter responsabilidade. Se esse tipo de análise faz sentido para você, deixa o like, se inscreve e compartilha. Se os comentários chegarem, a gente aprofunda. Por que a memória da ditadura no Brasil ainda é uma batalha sem fim e qual nervo exato Ainda Estou Aqui tocou?